Boa noite a todas e a todos. Muito obrigada por estarem aqui a esta hora. Bom, eu já não vou repetir o nome do meu departamento. Com o nome deste tamanho, imaginem as tarefas. Só para dizer o nome já é difícil. Imaginem executar as tarefas todas que estão nestas caixinhas. Eu também sou aluna e também estou habituada a estar do vosso lado. E por isso tentei aqui trazer alguns exemplos, que é aquilo que eu também gosto mais como aluna, é tentar beber destas experiências, e há aqui professores mais qualificados certamente para vos darem a base teórica das coisas que eu aqui vou falar. E portanto, como aqui já foi dito, o meu caminho na saúde não começa aqui, na direção deste departamento onde estou há um ano. Eu tenho estado muito envolvida nas questões de comunicação, em campanhas de literacia em saúde para o Ministério da Saúde, e durante a pandemia calhou de estar também no Ministério da Saúde. Tinha esta responsabilidade da comunicação primeiro e depois assumi a pasta de chefe do gabinete do secretário de Estado à altura, sempre acompanhando a comunicação centralizada, e acho que essa foi a grande diferença da nossa abordagem em relação àquela que existiu no Brasil, sendo realidades muito diferentes uma da outra, porque tem os Estados, nós somos um país, mas tentámos centralizar a informação técnica e política num único momento, em conferências de imprensa diárias, que eu já vos vou falar, para além de tudo o resto que foi feito para sensibilizar a população. Para baixo. Desculpem. Muito bem. Antes de mais, gostava de vos explicar um bocadinho o que é a saúde em Portugal e o Serviço Nacional de Saúde. A proteção da saúde passa a ser um direito constitucionalmente instituído em 1976. Como sabem, em Portugal vivemos uma ditadura durante mais de 40 anos e só em 74, com a Revolução do 25 de Abril, que é muito conhecida, é que passamos a ter a democracia. Também temos esta experiência de ditadura que nos marcou bastante. E em 79 foi criado então o Serviço Nacional de Saúde, a 15 de setembro, portanto vai fazer 46 anos, e é considerado por todos os espectros políticos, da esquerda à direita, como uma das mais relevantes realizações da democracia portuguesa. Porquê? Porque tem estes princípios da universalidade, da generalidade, e é tendencialmente gratuito. E digo tendencialmente, praticamente é gratuito, qualquer cuidado de saúde é gratuito, a menos que não esteja, o cidadão não esteja referenciado e entre pelo serviço de urgência, mas até isso está a diminuir, porque, como vou-vos explicar, agora temos uma organização desde 2022 muito diferente do Serviço Nacional de Saúde, com integração numa mesma unidade dos cuidados hospitalares, que são as unidades locais de saúde, e dos cuidados de saúde primários. Se não perceberem alguma coisa, porque as expressões às vezes são um bocadinho diferentes, eu tenho muitos colegas brasileiros na minha turma e muitas vezes tenho que traduzir algumas expressões, e agora sinto-me aqui ao contrário. Se não perceberem alguma coisa, interrompam que eu explico, está bem? Em 2019 houve a Lei de Bases da Saúde, que vem no fundo esclarecer qual o papel do setor privado e social com o SNS, tentar haver aqui algumas regras e acordos sempre que o SNS não tem capacidade de resposta em tempo útil. Isso acontece mais vezes do que aquelas que queríamos. Em 2022 foi então aprovado o Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, que marcou essa profunda mudança organizacional no SNS. Eu gostava de vos deixar aqui alguns indicadores. É certo que comparar 74, que foi quando nós tivemos a instituição da nossa democracia, portanto o antes e hoje, sem considerar a evolução da ciência, não faz muito sentido. Mas estamos todos muito certos em Portugal que estes dados não seriam possíveis sem o SNS, sem um serviço público de saúde. Portanto, a nossa esperança de vida ao nascer era de 67 anos em 74 e hoje é cerca de 82 anos, é superior
nas mulheres. A nossa taxa de mortalidade infantil, e este de facto é um indicador muito significativo, era quase 40 mortes por 1000 nascimentos e hoje 2,5 mortes por 100 nascimentos, portanto menos de 3. Os acessos aos cuidados de saúde eram bastante fragmentados, com enormes desigualdades entre o interior e o litoral, as grandes cidades e as pequenas localidades, e hoje é universal, com o Serviço Nacional de Saúde. É óbvio que não temos um hospital e não temos serviços diferenciados em todo o lado, mas o SNS funciona numa rede que permite que qualquer pessoa, independentemente do sítio onde esteja, tenha acesso aos mesmos cuidados de saúde. A taxa de mortalidade materna também é aqui um dado bastante significativo. Em 74 era de 73 óbitos por 100 mil nascimentos, hoje 10. Profissionais de saúde, tínhamos 11 mil médicos em 74 e 16 mil enfermeiros. Hoje 60 mil médicos e 80 mil enfermeiros. Atenção que isto é o número total, não estão todos no Serviço Nacional de Saúde, portanto tem o setor privado e social, mas o SNS conta hoje com cerca de 150 mil profissionais em todas as tipologias. E a cobertura de vacinação infantil, e aqui de facto é a nossa joia da coroa, porque de facto a vacinação acima dos 90, acima de um ano, desculpem, que falta ali para se perceber, é de 98% e de 95%, que coloca Portugal no topo dos melhores países com desempenho nestas áreas. O nosso modelo organizacional, só para perceberem um bocadinho como é que está organizado, temos uma Ministra da Saúde, às vezes Ministra, atualmente é uma Ministra, 2 Secretários de Estado, um mais focado nas questões da gestão, o outro mais focado nas questões da promoção da saúde, prevenção da doença. Depois temos uma entidade reguladora da saúde, um Conselho Nacional de Saúde, que é consultor para as políticas, que foi muito importante, por exemplo, no período da pandemia. Normalmente ninguém sabia que tínhamos esta entidade, este Conselho. Depois temos as entidades da administração direta, que têm a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde, por exemplo. Temos a administração indireta, onde está a direção executiva do Serviço Nacional de Saúde, a Autoridade do Medicamento, enfim, todos os organismos divididos por áreas temáticas. Temos os serviços partilhados do Ministério da Saúde, onde eu também estive até um ano e que é a minha casa-mãe, que tem a parte da transição digital da saúde, os sistemas de informação, e tem serviços partilhados na área da comunicação, das compras, enfim, trabalha para todo o universo nestas áreas. E depois tem o mais importante, que é o nosso terreno, os nossos hospitais, as unidades locais de saúde, que têm os cuidados de saúde primária e os institutos portugueses de oncologia. Portanto, serve 10 milhões de cidadãos, um pouco mais do que aqui o Rio Grande do Norte, mas menos do que São Paulo, por exemplo, a cidade. Tem 39 unidades locais de saúde, com os cuidados primários e hospitalares. Isto representou em 2002 uma diminuição de 55 instituições, portanto, com a agregação de tudo isto, que ainda hoje estamos a ajustar no terreno esta grande mudança. E temos os 3 institutos portugueses de oncologia, que são diferenciados para a área do cancro. Desafios. Temos os desafios dos recursos humanos, naturalmente, são escassos. É mesmo um problema que temos e são difíceis de reter. Portanto, o privado leva muito desta mão de obra. A integração dos cuidados, esta mudança, de facto, de ter cuidados primários e a prevenção da saúde, a promoção da saúde e a prevenção da doença e o tratamento numa mesma unidade é bastante difícil, mesmo em termos de profissionais de saúde. É um paradigma que tem que ser trabalhado. A garantia de acesso e de qualidade, para que todo este desígnio do Serviço Nacional de Saúde para todos, seja mesmo para todos de forma igual e que não seja só no papel, nem nestas apresentações.
A tecnologia, que é de facto um desafio imenso, que vem potenciar e melhorar e vem resolver algumas destas desigualdades, nomeadamente a telesaúde, mas também traz aqui desafios acrescidos, por exemplo, na difusão de fake news, por exemplo, mas muitos mais. E a humanização, que no tempo da inteligência artificial muito se fala, a prestação de cuidados não se pode fazer sem esta humanização, este olho no olho com os nossos utentes. Eu continuo a fazer isto ao contrário, peço desculpa. E agora, qual é que é o papel da comunicação nisto tudo? Bom, como já aqui foi dito, o papel da comunicação é fundamental, na minha opinião, e na opinião de muitos investigadores e muitos profissionais desta área. É fundamental e deve ser estratégica. E o que é isto de ser estratégico? Enfim, por estar intrinsecamente ligado aos valores e à missão das organizações, há vários autores que defendem que a comunicação não pode estar ao nível de um departamento e deve estar na gestão de topo. Ou seja, sempre que é tomada uma decisão ou uma decisão política e que se quer implementar, a comunicação deve estar, eu diria tem que estar, portanto, nem vou tentar ser politicamente correta, tem que estar na definição dessa política, porque uma boa política mal comunicada está condenada ao fracasso e há muitas formas dela ser mal comunicada e espero conseguir explicar-vos isso ao longo aqui da apresentação. E este conceito de estratégia, que vem um bocadinho da linguagem militar, apesar de ser muito utilizado, toda a gente fala de comunicação estratégica, ainda é um bocadinho ambíguo e confuso, mas tentei aqui arranjar uma definição que pudesse ser entendível por todos nós. Nem todos são da área da comunicação, nem têm que ser, mas no fundo é a forma de combinar os nossos objetivos, aquilo que queremos alcançar a longo prazo, antecipando cenários, tomando medidas para evitar as ameaças. E esta parte é muito importante, sobretudo em comunicação de crise. E por isso é que eu disse que uma política de saúde mal comunicada pode estar arruinada. Portanto, se não se conseguir, por exemplo, antecipar estas possíveis ameaças. Pronto, há várias receitas. Eu tentei aqui uma mais simples, com um autor que defende este modelo de GHOST, que é definirmos muito bem as nossas metas e objetivos, as estratégias e as táticas, que são as ferramentas para nós conseguirmos atingir. E se fizermos isto, diz este autor, é a receita para se atingir de forma clara e focada objetivos específicos. Eu acho que é uma visão simplista, mas sem isto será muito, muito difícil. E como é que o SNS comunica com o cidadão? Se calhar esta pergunta antes desta é: quando é que o SNS comunica com o seu cidadão, com o seu utente, com todos nós? Porque todos nós somos utentes. Quando comunica sempre. Não há dúvida nenhuma que o SNS comunica com o cidadão no consultório do médico, quando o utente chega a um gabinete médico e tem um cartaz, a própria recepcionista de um hospital comunica SNS com o cidadão. E, portanto, quando nós pensamos em comunicação, e eu sei que são de outras áreas e se calhar estão a pensar, bom, isto não me interessa muito, mas interessa mesmo muito, porque isto é de facto muito importante. Nós podemos também fazer excelentes campanhas de comunicação. Eu tenho o prazer de já ter participado no desenvolvimento de algumas, vou mostrar-vos aqui, até premiadas, mas se não fizermos este trabalho, junto de todos os stakeholders que compõem o SNS, também estamos condenados ao fracasso. Portanto, há aqui várias possibilidades de fracassarmos, não vos quero demover, mas é só chamar um bocadinho a atenção para questões que me parecem bastante relevantes. E como é que comunicamos? Eu ainda não vos apresentei esta senhora. Em Portugal é amplamente conhecida. É a doutora Graça Freitas, uma grande amiga minha, tornou-se amiga, era a diretora-geral da saúde durante a pandemia e foi o rosto das conferências de imprensa diárias, e foram centenas as que fizemos. Fizemos conferências de imprensa todos os dias, à hora do almoço, parecia quase uma missa, e eram conferências de imprensa, como vos disse, com esta componente técnica da direção
Direção-Geral da Saúde que emitia as normas, todas as normas para o funcionamento durante este período, e uma componente política, porque estas conferências de imprensa tinham também um membro do governo, a ministra ou um dos secretários de Estado. Os secretários de Estado e a ministra substituíram-se. A doutora Graça Freitas, por acaso soube-se mais tarde, eu sabia, até estava a lutar contra uma doença oncológica, esteve lá todos os dias. Teve que comunicar, numa primeira fase, não deveríamos usar máscara, depois teve que corrigir, e várias vezes fez isto em vários assuntos, mas fez sempre com uma enorme dignidade e com uma enorme credibilidade. Quando me perguntam qual foi o segredo para Portugal para os portugueses terem aderido muito bem às medidas de confinamento, à máscara, à vacinação, posteriormente, eu acho que o segredo esteve aqui na comunicação e em se conseguir, apesar de tudo, e houve momentos bastante complicados, também bastantes críticas, mas hoje, se alguém perguntar, qualquer um de vós, a um português quem é a doutora Graça Freitas, certamente falará com muito carinho. E por isso é que eu escolhi esta imagem. E como é que nós comunicamos? Que é a pergunta que eu aqui coloquei. Comunicamos em todo o lado, comunicamos naturalmente nas redes sociais, nas plataformas digitais, com campanhas de comunicação e literacia. Comunicamos certamente através de conferências de imprensa, nas relações com os mídia, através do envolvimento dos nossos stakeholders, criando aqui valor comum e chamando-os para as nossas estratégias, e comunicamos de todas as maneiras. E já não comunicamos da mesma, não podemos comunicar da maneira antiga das relações públicas, só com o press release, embora às vezes ele ainda seja necessário. Comunicamos sempre, sempre, e temos que combinar diferentes meios para diferentes objetivos. E não é sempre igual. Muitas vezes esta é a grande dificuldade para quem está na área da comunicação, e alguns de vós estão, que é, fizemos uma campanha para a dádiva de sangue, correu muito bem, fizemos um evento e depois vamos fazer outra coisa completamente diferente e os nossos gestores acham que é só repetir a fórmula, mas não é. Portanto, isto não é uma ciência exata e é preciso muito conhecimento, muita sensibilidade e saber exatamente o que é que se quer fazer para quem. E pronto, e agora vou-vos trazer aqui alguns exemplos de algumas campanhas de comunicação em que estive envolvida, do Serviço Nacional de Saúde. Foi um bocadinho difícil, porque fazemos comunicação todos os dias, campanhas nas diferentes áreas, comunicamos sempre a saúde sazonal, as gripes no inverno, os cuidados com o sol no verão, portanto, temos que comunicar sempre e temos que ser inovadores. Eu escolhi esta campanha e escolhi este vídeo especificamente por uma razão. Bom, uma é porque ganhou um prémio internacional de melhor campanha de marketing, mas não foi essa a razão. Este terá sido um dos grandes desafios em termos de comunicação que tive e que a minha equipa teve nos últimos tempos. Porque este projeto Ligando Salva Vidas, nós temos em Portugal, eu não sei se aqui no Brasil também, uma grande dificuldade na utilização racional dos nossos serviços, e a professora Cláudia vai aqui falar de sustentabilidade, e que é, temos muitas pessoas que usam indevidamente, e indevidamente se calhar não é o termo certo, mas usam os serviços de urgência sem necessidade. Têm uma gripe e vão ao serviço de urgência. Têm uma doença que as está a incomodar, mas que pode ser tratada amanhã ou depois, e vão ao serviço de urgência, porque acreditam, e muitas vezes é verdade, e é nisso que se está a trabalhar, que não tinham resposta nos cuidados de saúde primários, porque nem todos têm médico de família e nem todos tinham esse acesso garantido. Como sempre foi assim, é muito difícil comunicar e privar as pessoas daquilo que para elas é um direito, ir ao serviço de urgência, e que tem um custo tremendo para os hospitais, para o SNS. Então, fez aqui um projeto, que é o Ligando Salva Vidas, em que se dizia que as pessoas deixavam de poder ir ao serviço de urgência sem ligar
para o SNS 24, que é a linha de referenciação telefónica para estes casos de doença aguda, o que é um projeto ótimo e mal comunicado. Qualquer notícia seria SNS proíbe ir às urgências sem SNS 24. E como eu passei pelo jornalismo antes, consegui logo antecipar estes títulos e isto arruinaria o projeto. Então, e por isso é que eu vos disse e trouxe este exemplo da importância da comunicação estar a desenhar a política ao mesmo tempo, a comunicação da política ao mesmo tempo que a política está a ser desenhada e está a dar inputs também sobre os tempos da comunicação. Então o que é que se fez? Fez-se uma campanha, claro, naturalmente, mas antes dessa campanha, isto começou com um projeto piloto, não começou no país todo, está a ser agora alargado, começou num projeto piloto na Póvoa de Varzim, Vila do Conde, que é uma zona pescatória, e por isso a peixeira, e definiu-se uma campanha de comunicação com os chamados influencers locais. E, portanto, viu-se junto das pessoas daquela zona por quem é que eles nutriam mais carinho e podiam ser influenciadores para esta causa que no fundo é quando nós desimpedimos as urgências e deixamos para quem realmente precisa, estamos a salvar vidas. Era esta a mensagem que nós queríamos passar e queríamos que as pessoas de facto aderissem. Primeiro passo foi identificar os influenciadores, depois envolver todos os stakeholders locais, a escola, o padre, as farmácias, ou seja, para eles próprios serem os promotores. Quando alguém, e os portugueses têm muito este hábito da má língua, não é? Logo de mandar abaixo, ainda nem sabe, mas já está a resmungar. Pronto, é uma característica muito nossa. E para prevenir isso, portanto, tentou-se ter aqui algumas pessoas que nos defendessem na sociedade civil e para isso tinham que estar envolvidas, engajadas, acho que é assim que se diz, aqui com o nosso projeto. Sou Maria Diniz, vendo no mercado da Póvoa de Varzim há 41 anos. Quero que a nossa saúde seja tão fresquinha como o meu peixinho. Peço-vos uma coisa, quando vos sentis doentes, não encheis as nossas urgências dos hospitais. Telefonai para a SNS 24. Ajudem a salvarmos vidas e ajudem os nossos profissionais de saúde. Pronto, eu também não vos trazia este exemplo se a campanha não tivesse corrido bem. Portanto, a melhor estratégia, o melhor plano é aquele que funciona. Funcionou. Este projeto está a ser alargado, já está em 27 ULS, nós temos 39 e hoje já quase ninguém chega à urgência sem a referenciação prévia. E quem precisa de facto de ser visto por um médico tem uma consulta. Bom, se for uma urgência é reencaminhado naturalmente para a urgência. Quem precisa de uma consulta, mas pode ser no dia seguinte, tem nas 24 horas, 48 horas seguintes. Portanto, acabou por correr bastante bem e temos tido um decréscimo, de facto, da afluência. Eu não vos dei o número, mas 40% antes deste projeto, 40% das idas às urgências em Portugal são falsas urgências. Portanto, é um número bastante elevado. Depois queria-vos deixar, se calhar pedia que passasse a outra, sim, que é uma campanha um bocadinho diferente. As senhoras já levaram a vacina do Covid? Já! Ui, as vacinas! Parece que agora qualquer farmácia já pode dar a vacina. Isto só visto. E grátis! E sem receita! Ah, pois é! E como é que ficam os centros de saúde no meio disto? Porquê? Sem filas de espera, não é? Era o que faltava, não é? Era o que faltava. Era, mas já não é. Isto só neste país. Se tem mais de 60 anos, agende as vacinas da gripe e da Covid-19 na sua farmácia. Grátis e sem receita. Com o SNS cada vez mais próximo, vamos de bem a melhor. Isto está bonito, está.
Então pacientes com doenças crónicas já não precisam de ir ao centro de saúde para renovar a medicação? Que absurdo. Pois é. Pois é. Mas hoje em dia as pessoas pensam que a vida é só facilidades. Pois é. Então quer dizer, eu já não posso ir ao centro de saúde e passar lá uma tarde inteira só porque sim? Onde é que isto já... Não é? Onde é que... Olha, Olha. Amigo. É o país que temos. Pacientes com doenças crónicas já podem renovar a medicação sem ir ao centro de saúde. Com o SNS cada vez mais próximo, vamos de bem a melhor. Muito bem, esta campanha, o Carlos Vidal, que é o ator, ele é humorista, mas é também médico, portanto tem aqui esta particularidade. E esta campanha, portanto, foi feito um briefing e chamadas as agências para depois darem resposta ao briefing. Quem desenvolveu esta campanha é brasileiro. E ganhou, portanto, e acabou por desenvolver esta campanha. É uma campanha em vinhetas, em que depois tem várias histórias e o mesmo ator faz aqui vários momentos para comunicar projetos diferentes e situações diferentes. Temos aqui um da vacinação, que passou a haver vacinação nas farmácias, vacinação Covid. Nós tivemos uma operação de vacinação em centros de vacinação próprios e depois tivemos que integrar isso na atividade normal do SNS. E depois já havia aqui alguma fadiga pandémica, portanto as pessoas não estavam a aderir à vacinação da mesma maneira em Portugal, e a ideia era dar aqui esta confiança que era fácil, bastava ir à farmácia, não era preciso filas, que houve aqui um período durante a pandemia que houve filas para vacinar e portanto a ideia era esta. E, como eu disse há pouco, os portugueses têm muito esta coisa da conversa do café e da má língua, e foi preciso o brasileiro olhar de fora e perceber essa característica e depois trazer o humor para a comunicação institucional. Tenho-vos a dizer que foi muito difícil que aceitassem esta campanha, que ganhou o Prémio Eficácia de Comunicação, categoria bronze, portanto, contra orçamentos bastante mais generosos de marcas. Portanto, conseguiu aqui este prémio que nos honra bastante, mas mais do que isso, o prémio de quem faz comunicação em saúde é a adesão das pessoas, é o aumento da literacia, e tivemos, de facto, a maior vacinação Covid, gripe de sempre, no ano da campanha, que foi 2023-24. E pronto, mas queria-vos dar aqui só mais um ou dois exemplos de campanhas bem mais simples. Esta, com ícones, em que o que precisávamos de comunicar, e de vez em quando voltamos a esta campanha, o que precisávamos comunicar é quando é que as pessoas ligam para a emergência e quando ligam para o serviço, para o SNS 24, quando é que é uma situação emergente e quando não é. E funciona muito, porque as pessoas têm de facto muitas dúvidas, e também aqui, sempre que esta campanha é passada de forma mais intensificada, diminuem as falsas chamadas para a emergência. E como vê, é só informação pura, não foi preciso inventar a roda. Depois, trago-vos aqui um post com mais engagement, salvo erro, de 2023, que vocês vão dizer como é que é possível este post, um simples carrossel informativo, ter sido em 2023 o post com mais engagement das redes sociais do SNS. Eu explico-vos, tivemos um surto de gripe A, já não se ouvia falar de gripe A há imenso tempo, e o timing foi tudo. Portanto, foi o primeiro conteúdo, e é mesmo muito importante que o primeiro conteúdo seja em redes oficiais. Ouvi o professor Ricardo esta manhã falar disso, o disponibilizar primeiro, sejam conteúdos formativos ou informativos, e foi o caso, e portanto teve assim partilhas por todas as entidades oficiais e cidadãos, e acabou por ser, e é um post que pronto, ninguém diria, mas é importante em comunicação, uma vez mais, o timing e a credibilidade, naturalmente. E portanto, eu trouxe aqui excelentes exemplos, mas também temos péssimos exemplos. E falei já muitas vezes do fracasso, porque é muito importante nós conseguirmos antecipar o fracasso. E, portanto, esta comunicação, estamos sem médico, é aquilo que nós não queremos, mas às vezes acontece.
E às vezes acontece, estamos sem consultas por ausência do médico para férias, e assim colado, escrito à mão. Isto acontece cada vez menos, mas é importante, estamos a tomar medidas para evitar que essas situações aconteçam e para não criar a ideia de que as pessoas não têm acesso, não é? E um simples cartaz ou uma má informação pode pôr em causa uma estratégia de comunicação. É um exemplo básico, mas que resume outras situações que muitas vezes acontecem. Por exemplo, os profissionais a fixarem cartazes não oficiais, que eles próprios fazem. E às vezes pode estar bem, mas para o reconhecimento de que é oficial, que isto veio do Ministério da Saúde, é importante que comuniquemos sempre com as mesmas cores, com o logo, da mesma forma, e que não estejamos a comunicar vacinação, cada um de sua maneira. E agora vou-vos deixar aqui um exemplo bastante recente. O SNS 24, que é a linha e também é a app onde temos acesso a todos os nossos dados de saúde, os exames, as consultas, o boletim de vacinas, lançou a sua, não é bem a sua nova app, fez ali umas mudanças na app e apresentou assim, como um projeto fantástico, que é, com o investimento e com as novas funcionalidades, fez um evento e fez uma campanha de comunicação associada. Problema? Eu acredito que a comunicação não esteve aqui no desenho de tudo isto. Dias depois, a app estava com problemas. A imagem que usavam era a da campanha de comunicação, por acaso tem o slogan "A app sabe". E ficámos muitos utentes sem acesso à app e ela tem tido problemas técnicos e mandavam-nos atualizar. Eu creio que essa campanha é uma campanha perdida. Mas, para além disso, tem aqui uma situação paradigmática, que é a própria comunicação. Quer dizer, não é responsabilidade da comunicação em si, mas não é o departamento, mas é a própria comunicação que acaba por fazer dano à própria marca, porque a credibilidade fica afetada, às vezes, de forma até irreversível. Portanto, se vos posso deixar um conselho, não, ponho-vos aqui um gatinho, porque dizem que funciona, aqui no tempo da economia da atenção. Portanto, isto é tudo o que não devem fazer. E devem sempre pensar, cada vez que apresentarem um projeto, se fizeram o exercício todo de antecipação de problemas. Se uma app está com problemas, não façam um evento de lançamento, nem lancem uma campanha. Portanto, o avisado seria adiar, ou a fazer, nunca lançar a campanha nessa altura, ela ser mais tarde, porque realmente qual é a credibilidade de uma campanha que está a apelar ao uso de uma app que não está a funcionar nesse momento? Isso é tudo aquilo que não devem fazer. E, portanto, aqui, para finalizar, antes de preparar uma estratégia de comunicação, e não pensem numa estratégia de comunicação sempre como uma coisa grande que envolva multimeios. Qualquer estratégia, sempre que usem a comunicação para atingirem o vosso objetivo até de gestão, devem definir muito bem os objetivos. Eu há pouco dizia-vos que um brasileiro conseguiu captar melhor a nossa essência, porque se calhar viu de fora. O que ele percebeu do nosso briefing foi qual é que era a nossa necessidade, foi quem melhor percebeu. E isso nós temos mesmo que fazer sempre que definimos a nossa estratégia de comunicação, definir muito bem o nosso público-alvo. Nós não comunicamos da mesma forma e às vezes no SNS temos que comunicar para todos, mas se estamos a comunicar para os nossos avós não podemos comunicar da mesma forma, nem com os mesmos meios com que comunicamos para os nossos filhos. Portanto, é preciso adequar. Às vezes temos que ter dentro da mesma campanha, da mesma estratégia de comunicação, formas diferentes e linguagens diferentes para chegar ao nosso público-alvo. Depois a mensagem. Sejam claros. A primeira coisa é sejam claros. Sejam verdadeiros, não mintam. Isso é a pior coisa, não mintam. Vale mais assumir um erro e a pandemia deixou isso bastante claro. Sejam claros
e corretos sempre. Escolham muito bem a vossa narrativa. Eu sei que o professor aqui também gosta muito de contar histórias. Contem a vossa história. Se não souberem contar a vossa história, alguma coisa está errado. Não definam uma estratégia de comunicação sem saberem que história é que estão a contar. Definam muito bem os canais de comunicação, e já falei um bocadinho nisto. Portanto, não se escolhe sempre os mesmos canais de comunicação. Às vezes o canal de comunicação pode ser as redes sociais e outras vezes não. Outras vezes são os nossos stakeholders. E escolham bem o timing. O timing em comunicação é tudo. Não percam uma oportunidade, mas também não desperdicem. E depois, claro, é preciso monitorizar. Não vale a pena fazer estratégias de comunicação e depois não perceber o efeito que elas tiveram. Isso é mesmo fundamental. E corrijam. Corrijam sempre. Voltem depois à estaca zero, se for necessário. É isso mesmo, corrigir sempre. Deixo-vos aqui alguns autores, caso queiram fotografar, desta área da comunicação estratégica, que eu me tenho socorrido também muito como aluna. Há muitos mais, mas estes parecem-me. Se tiverem que escolher um, eu escolheria o último, porque é muito fácil e muito prático. Portanto, faço essa recomendação. Não sei se já... Eu depois posso passar esta bibliografia. E pronto, é assim que eu espero que estejam tão entusiasmados como eu com as questões da comunicação depois disto. Voltando à questão inicial, que é a sustentabilidade e inovação nos sistemas públicos de saúde, o papel da comunicação. Eu, de facto, não acho que a comunicação resolva todos os problemas. Não pode resolver a questão de uma aplicação que não esteja a funcionar. Mas não tenho dúvida nenhuma que não haverá inovação, não haverá sustentabilidade nos sistemas públicos de saúde sem comunicação, e espero que também levem um bocadinho esta mensagem convosco para a vossa vida. Muito obrigada por me terem ouvido e desejo-vos as maiores felicidades no vosso percurso académico e profissional. Obrigada. Boa noite a todos. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui convosco. Agradeço este convite aos meus amigos e professores da maioria de vós, ao professor Ricardo Valentim, com quem tenho o privilégio de trabalhar na co-orientação de colegas vossos de doutoramento na Universidade Aberta de Portugal, e o mesmo com o professor Juciano Lacerda. Tem sido um privilégio e uma aprendizagem enorme partilhar estes ensinamentos entre sistemas públicos de saúde que têm algumas afinidades, mas também têm desafios comuns e diferenças, e é através destas diferenças que também podemos encontrar oportunidades para implementar no nosso sistema em Portugal. Agradeço também à professora Caroline, com quem tenho o privilégio de trabalhar em investigações e também na banca de júris, que já tive o privilégio de ter precisamente a arguir um projeto de uma colega vossa de doutoramento na Universidade Aberta. Bem, já fui apresentada, mas dizer-vos que, para além de professora, tive o privilégio de trabalhar no sistema público de saúde português, que é o nosso Serviço Nacional de Saúde, enquanto administradora hospitalar, isto já há uns anos atrás, e mais recentemente fui colega da Sandra, não na mesma Secretaria de Estado, mas a pandemia obrigou-nos, e ainda bem, a dar as mãos, porque só todos juntos conseguimos dar uma resposta. A Sandra na área da comunicação e eu trabalhei na área da gestão, da política do medicamento, que tão importante foi para conseguirmos ter os meios para dar resposta aos testes, aos meios complementares de diagnóstico. Comprar zaragatoas, ainda falávamos nesta feliz coincidência com a nossa participação neste evento que nos proporcionou, porque seguimos caminhos diferentes. Depois da pandemia eu regressei à universidade e Sandra continuou a trabalhar
no nosso querido Serviço Nacional de Saúde. E falamos assim porque nós acreditamos que os serviços públicos de saúde são um direito e, portanto, não um privilégio, e que todos devemos defender. Vocês devem defender, devem ajudar, têm como missão ajudar a torná-los resilientes para que a vossa geração e as seguintes possam ter saúde para todos e todos trabalharmos neste paradigma da saúde comunitária e não entregar, como nós sentimos muitas vezes, os privados, porque é um negócio lucrativo. E, portanto, eu que sou da gestão, olho deste ponto de vista para a importância de termos saúde acessível para todos. E então, trago-vos aqui, irei falar-vos da importância da inovação, da comunicação e da sustentabilidade como caminhos para fortalecermos os sistemas públicos de saúde. Tentarei fazer aqui uma análise comparativa entre o sistema público português, o SNS, e o vosso SUS, vendo quais são os desafios comuns e também as oportunidades para o futuro da sociedade comunitária, da saúde comunitária. Ok. Então, a agenda, iremos ter aqui 5 partes. Tentarei primeiro falar dos fundamentos dos sistemas de saúde, contextualizando a sua criação e falando também dos desafios que são comuns. Passarei depois ao primeiro pilar da sustentabilidade e da resiliência dos sistemas de saúde públicos, a inovação e a tecnologia, passando depois também à importância da comunicação. A comunicação, como a Sandra referiu, não há política bem-sucedida se não for bem comunicada. E nós precisamos que esta comunicação seja para a comunidade, para os cidadãos, mas também nas próprias organizações. Todos temos que estar envolvidos e trabalhar para o mesmo objetivo. Isso tem que ser bem comunicado. E, finalmente, a sustentabilidade. Sustentabilidade é entendida aqui tanto do ponto de vista financeiro como do ponto de vista ambiental. E se olharmos para estas duas vertentes da sustentabilidade, percebemos que só assim o caminho será de resiliência e de fortalecimento para a longevidade dos sistemas públicos de saúde. E depois terminamos com as tendências e as conclusões, deixando-vos o desafio de qual é o vosso papel e das próximas gerações para a continuidade dos sistemas públicos de saúde. Então, iniciando com a contextualização, e uma vez que são de áreas diferentes, partilho convosco o que é a definição de um sistema nacional ou público de saúde. E podemos dizer que são organizações públicas que garantem acesso universal, ou seja, a toda a população, de forma gratuita. Portanto, toda a gente tem direito a ter cuidados de saúde, independentemente da sua condição socioeconómica. Portanto, quem está doente tem acesso a esses cuidados de saúde. Portanto, o objetivo é proporcionar equidade, integralidade e universalidade no atendimento, garantindo este acesso independentemente da condição socioeconómica. Exemplos: o SNS, o Serviço Nacional de Saúde em Portugal, o SUS, que é o Sistema Único de Saúde no Brasil, o NHS no Reino Unido e, por exemplo, a Medicare na Austrália. Apesar de diferenças na sua implementação, todos estes sistemas públicos partilham o princípio fundamental de que a saúde é um direito e não um privilégio. E, portanto, isto tem que estar claro para todos. E é por isso que vocês devem lutar e todos nós devemos lutar. Garantir a continuidade de serviços ou sistemas públicos de saúde como um direito e não um privilégio. Falando-vos um bocadinho, a Sandra já falou e, portanto, eu também não me vou debater muito sobre o SNS em Portugal. Ele foi estabelecido em 1979, vai fazer em setembro 46 anos, após
a Revolução dos Cravos, que terminou com uma ditadura. E, portanto, isto é uma das mais importantes conquistas da nossa democracia, o nosso SNS. É financiado com o orçamento do Estado e, portanto, através dos impostos de todos os cidadãos que contribuem contribuem com os seus impostos em Portugal. Quais são os principais desafios? E este é um desafio comum, é o envelhecimento da população. Verificámos, a Sandra também mostrou, como é que cresceu a esperança média de vida em Portugal desde a implementação do SNS. E isto tem sido um desafio. Porquê? Porque com o envelhecimento da população também crescem as doenças crónicas e com elas a procura por cuidados de saúde. Isto para orçamentos limitados e com déficits consecutivos vai estrangular ainda mais a subsistência e a sustentabilidade financeira. Portanto, cria esta pressão orçamental crescente e, naturalmente, também crescem as listas de espera para cirurgia e para consultas de especialidade. No entanto, quero salientar, e a Sandra também já referiu, que todos os portugueses têm acesso ao Serviço Nacional de Saúde. Portanto, temos uma cobertura de aproximadamente 100%, o que muito nos alegra, não é? E temos muito orgulho porque oferecemos a toda a população cuidados de saúde primários e também cuidados hospitalares diferenciados, como são, por exemplo, os transplantes. Falando agora um bocadinho do vosso, eu não sou a melhor pessoa, mas para tentarmos fazer aqui uma comparação, o SUS, o Sistema Único de Saúde no Brasil, é o maior sistema público do mundo. Portanto, também tenho que ter muito orgulho no vosso SUS. Ele foi instituído pela Constituição de 1988, portanto, mais tarde do que em Portugal, mas assente nos mesmos princípios da universalidade, da integralidade e da equidade, e foi resultado do movimento pela reforma sanitária. Tem uma grande dimensão. O Brasil é enorme, não é? Portugal cabe num vosso Estado e, portanto, atende mais de 200 milhões de pessoas com uma rede que tem mais de 6.500 hospitais e mais de 38 unidades básicas de saúde distribuídas por todo o território. O professor Ricardo dizia de manhã que temos municípios aqui no Brasil com 10.000 habitantes e municípios com milhões de habitantes, como é em São Paulo. Portanto, toda esta rede cobre todo o território nacional. Quais são os desafios? Pois enfrenta problemas de desigualdades regionais, e vocês sabem, as regiões, os estados, têm as suas particularidades. O subfinanciamento crónico, apenas 4% do PIB brasileiro é para financiamento do SUS, e também a complexidade na gestão entre municípios, estados e o país, a União. Portanto, quando há esta divisão também de poderes, há dificuldades na sua articulação. Portanto, a gestão acarreta estes desafios. Mas fiquem claros que foi, tal como em Portugal, uma das maiores conquistas sociais. E, portanto, deve ser defendido como de forma a garantir saúde para todos, acesso para todos. Comparando em termos de indicadores, a Sandra mostrou os indicadores no SNS e agora faço-vos a comparação entre o SNS e o SUS e dizer-vos que todos os indicadores apresentam melhores resultados em Portugal. Se falarmos, por exemplo, no rácio médicos por 1.000 habitantes, podemos dizer, e o professor Ricardo apresentou também este indicador de manhã, relativamente ao SUS, e ele não tem variado muito e anda à volta de 2,6, ou seja, cerca de 3 médicos para 1.000 habitantes, enquanto que em Portugal é praticamente o dobro. Se falarmos em termos de PIB na saúde,
eu já referi que é cerca de 4% o PIB brasileiro afeto ao SUS, em Portugal é cerca de 6% do PIB afeto ao SUS. E em termos de esperança média de vida, a Sandra também mostrou como era. Atualmente ultrapassamos os 80 anos de esperança média de vida e o Brasil ainda não chega, ainda por volta dos 76 anos de esperança média de vida. O que é que isto quer dizer? Que apesar de terem os mesmos princípios, refletem realidades socioeconómicas distintas, com desafios também diferentes. Têm desafios diferentes, mas também há desafios globais dos sistemas públicos de saúde. E eu falava-vos aqui, desde logo, do envelhecimento populacional, porque a esperança média de vida não é a mesma em Portugal nem no Brasil, mas tem vindo a aumentar. E se tem vindo a aumentar, também tem estado a aumentar as doenças crónicas. E como já falámos, as doenças crónicas necessitam de cuidados médicos e, portanto, vão demandar por essa procura, constrangindo a resposta. Ao mesmo tempo, a pressão tecnológica. E a pressão tecnológica, ainda bem que a tecnologia avança e avança rapidamente, mas é um desafio a sua implementação, porque rapidamente os equipamentos se tornam obsoletos. E para comprar novos equipamentos é necessário dinheiro, portanto, estas pressões. Mas nós temos que olhar para a tecnologia não como um desafio, mas como um caminho. E porquê como um caminho? Porque pode ser através da tecnologia que deve ser vista como um investimento e não como um gasto. Podemos melhorar o acesso e conseguir melhores cuidados de saúde para as populações, sendo mais eficientes. Aí vem demonstrar isso mesmo. Se repararmos, há atividades e tarefas que careciam de profissionais de saúde, como, por exemplo, a elaboração de relatórios, de meios complementares de diagnóstico, que a AI pode fazer. E se a AI fizer, está a libertar tempo dos profissionais de saúde para o atendimento. E é isto que nós queremos juntar a tecnologia para conseguir sermos mais eficientes. Depois, pode ajudar para a sustentabilidade financeira, porque os recursos financeiros são limitados. E como são limitados, não conseguimos, muito gostaríamos de aumentar, não de 4% nem de 6% do PIB e pô-lo para uma percentagem que permitisse não termos déficits crónicos na saúde. Mas os recursos são limitados e, portanto, só tornando-nos mais eficientes é que podemos ser mais sustentáveis. E depois, a importância da comunicação. É importante comunicar internamente entre as organizações e comunicar com os cidadãos, porque todos temos que estar alinhados para o mesmo objetivo. E se não comunicarmos as políticas de saúde de forma clara, não vai chegar a mensagem e não vamos estar a trabalhar para o mesmo. E combater as fake news, a desinformação. Portanto, a comunicação eficaz é também um desafio global para conseguirmos dar resposta de forma integrada a estes desafios. Passei à frente um slide, mas também não é importante, era para entrarmos na segunda parte, depois desta análise comparativa entre os dois sistemas públicos de saúde em Portugal e no Brasil, entramos agora nos pilares que contribuem para fortalecermos e conseguirmos que os nossos sistemas SNS e SUS sejam para a nossa geração, para a vossa e para as gerações vindouras. E para isso precisamos nos apoiar na inovação e, desde logo, a inovação tecnológica está a transformar o atendimento. Porquê? No pós-pandemia verificamos, e isto a pandemia ajudou a darmos um salto em termos da conectividade digital. Porquê? Porque todos ficaram em casa e havia necessidade de comunicar, havia necessidade de ter aulas e, portanto, as organizações deram um salto de uma década, segundo alguns estudos feitos já nesta área.
E isto levou à expansão então acelerada, permitindo consultas remotas e monitorização à distância, ampliando o acesso em áreas remotas. Isto quer dizer, nós não conseguimos ter médicos em todo o território, sobretudo em especialidades como, por exemplo, em Portugal, a dermatologia. Mas permitir, através da telemedicina, uma consulta a populações que não têm essa especialidade ou não atendem na sua região, teriam que se deslocar a um centro urbano com cuidados de saúde mais diferenciados, iríamos dar desconforto ao utente que teria que se deslocar e, ao mesmo tempo, o profissional gastaria também mais tempo no atendimento e, portanto, se nós tivermos aqui estes equipamentos de telemedicina que permitem levar estas especialidades a áreas remotas, tem benefício para o utente que tem acesso mais rápido a esta especialidade, não precisando de sair do conforto do seu território, porque por vezes não é feito em casa e é feito num centro de saúde da sua área de residência. Depois, outro passo muito importante foi a integração dos sistemas, ou seja, o processo clínico eletrónico e a prescrição eletrónica. Isto trouxe ganhos vários em saúde e trouxe ganhos a todos os níveis. Desde logo, com o facto de estar informatizado o processo clínico, os médicos têm acesso a exames que já foram feitos e não vão duplicar um pedido de exame, porque ele foi feito e está acessível no processo clínico do doente. E, portanto, isto traz ganhos, minimizando estes custos que, imaginem, precisavam de um TAC, o médico não tinha acesso ao vosso processo clínico, não sabia que existia e, portanto, ia pedir um novo. E isto ajuda em muito, então, a combater o desperdício. Depois, a inteligência artificial, como já falámos, libertando tempo dos profissionais de saúde para tarefas que podem ser feitas pela inteligência artificial, trazendo eficiência e libertando os profissionais para o atendimento aos utentes. E isto contribui, então, esta inovação tecnológica para a telemedicina no SNS em Portugal, tem permitido reduzir as consultas presenciais, o que alivia a pressão nos centros de saúde e nos hospitais. Por outro lado, tem uma alta taxa de satisfação junto dos utentes, porque já falámos, permite o conforto de não se deslocarem para terem acesso à sua consulta e, ao mesmo tempo, com a rapidez que conseguem essa consulta, evitando uma lista de espera mais longa em termos de uma consulta presencial. E, ao mesmo tempo, também tem permitido o aumento à adesão a programas crónicos, como, por exemplo, facilita a monitorização de doenças como a diabetes, a hipertensão, que podem estar com sistemas remotos que controlam a evolução da doença e, portanto, tomar medidas mais céleres, evitando complicações. Também no SUS, falámos na inovação no SNS e agora falamos na inovação do SUS, e o programa de telesaúde no Brasil também tem sido uma boa aposta, permitindo teleconsultas e telediagnósticos, reduzindo encaminhamentos desnecessários e deslocamentos. Implementado em mais de 3.000 municípios, apesar dos desafios da infraestrutura digital. E, portanto, temos que caminhar todos de mãos dadas. E partilho convosco que, de facto, as políticas têm que estar interligadas. Eu tive esta experiência na saúde, enquanto assessora da Secretária de Estado da Saúde, responsável pela gestão dos serviços de saúde, e a Sandra mais na promoção da saúde, e depois de ter saído do Ministério da Saúde, trabalhei na coesão territorial, onde fui responsável pela implementação da conectividade digital. Ou seja, até 2026, Portugal vai estar interligado com banda larga. Sabem o que isto significa? Termos todo o território com autoestradas digitais. Permitem acesso à telemedicina em qualquer ponto do nosso país. Hoje isto não é possível ainda, mas em 2026 é já para o ano.
vai ser possível. Portanto, se todos trabalharmos de forma articulada, vamos ter benefícios. Depois, o uso dos dados para vigilância. Os sistemas integrados de informação, como o eSUS e o DataSUS, permitem esta vigilância da doença e a tomada de decisões baseadas nas evidências. Mas há estas limitações e é por isso que o Ministério da Saúde, também no Brasil, tem esta aposta e pretende ainda durante este ano destinar quase cerca de 500 milhões para os Estados e os municípios fazerem esta transição para o meio digital. E, portanto, esta aposta leva a que os serviços públicos de saúde possam sobreviver a longo prazo. Este gráfico mostra-nos que tanto em Portugal como no Brasil o crescimento da telemedicina desde 2020, vemos a pandemia e já no pós, agora até 2025 e 2025 é a projeção, tem sido um crescimento acentuado. Passamos à comunicação, e a comunicação já foi aqui bastante debatida, mas queria dizer-vos a importância que a comunicação eficaz tem para se conseguir o engajamento das populações e todos contribuirmos para a saúde coletiva e pôr os cidadãos a participar neste processo que tem que ser melhorado, de passar de uma saúde curativa para uma saúde preventiva. E a comunicação pode ajudar em muito. E vou-vos falar já de alguns exemplos. Então, olhamos para este iceberg, que é muito utilizado em comunicação, para os que são de comunicação, e a Sandra dizia aqui, pensem na mensagem que querem passar, mas sejam verdadeiros e claros. Portanto, a transparência e o acesso à informação está na parte de cima do iceberg. Portanto, é aí que temos que nos focar. É importante a transparência e o acesso à informação, mas também não podemos descurar a comunicação dentro das organizações, porque os profissionais de saúde têm que comunicar entre si, para partilhar informação sobre os seus utentes, mas também têm que comunicar com os seus pacientes. E só havendo estes fluxos de comunicação é que é possível estarmos alinhados e haver este envolvimento das populações. E, portanto, com estes elementos interconectados, conseguimos dar respostas e conseguimos o que a Sandra disse bem, tornar as políticas efetivas. Porque são as políticas que podem estar a ser bem desenhadas, mas se não forem bem comunicadas, elas não vão ser efetivas. E nós queremos a efetividade das políticas. Exemplos de comunicação eficaz no SUS. A Sandra falou-nos da eficácia das campanhas em Portugal, e eu falo-vos aqui também no Brasil, depois de uma queda da cobertura vacinal, houve uma campanha que ajudou a aumentar em 30% a cobertura vacinal em 2025. E isto foi resultado da estratégia que foi utilizada através da diversificação dos canais de comunicação, utilizando os mídias tradicionais e, simultaneamente, falar para outros públicos. E volto a referir a Sandra, porque este tema da comunicação é ela que é expert, e, portanto, referir que nós não podemos comunicar da mesma maneira para os nossos avós, para os nossos pais, ou para os nossos filhos, ou para vocês. Temos que utilizar canais diferentes e mensagens diferentes para transmitir a mesma informação. Mas para que chegue e seja assimilada, precisamos de utilizar a melhor estratégia, o melhor canal e a melhor mensagem. Depois, e aqui tive o privilégio hoje de conhecer ainda melhor a vossa... estou à procura do nome, plataforma que foi criada com a chancela do Ministério da Saúde, mas desenvolvida pelo LAIS, a AvaSUS, que é tão importante para conseguirmos caminhar nesta mudança de paradigma, que é a plataforma AvaSUS, que permite a criação de cursos destinados a profissionais de saúde, a estudantes, a docentes e à população em geral. Só investindo na literacia em saúde
conseguimos mudar este paradigma. E isto é fundamental, porque temos que dar formação para conseguir ter a literacia em saúde. E, portanto, dou os meus parabéns, naturalmente, ao professor Ricardo e à professora Caroline, por este projeto tão bem sucedido e que nós também queremos que aconteça em Portugal e que a Sandra, nas suas funções, pode implementar e que podemos criar parcerias, porque vimos os resultados positivos que este projeto traz e acreditamos que é pela literacia em saúde que podemos mudar este paradigma e ajudar à sustentabilidade dos sistemas públicos de saúde. Que desafios é que se colocam no SNS? O acesso à informação clínica, e a Sandra também falou do nosso portal do SNS 24, que foi criado para permitir que todos os cidadãos tenham acesso à informação sobre si mesmos, consigam ter a disponibilidade das prescrições dos seus medicamentos e que atualmente foi reformulado e que está ainda com problemas na sua utilização, mas que espero que rapidamente sejam resolvidos e portanto, é uma mais-valia este acesso à informação clínica e também os vários exemplos que deu da comunicação digital. Portanto, tem sido uma aposta. A comunicação é uma aposta do nosso SNS, porque percebe-se que é através dela que conseguimos o envolvimento das populações. E que desafios é que nós temos? Muito importante, o combate à desinformação, o combate às fake news. Percebemos que é facilmente criada com informação verdadeira distorcida. Pegarem na informação que interessa. E se ela for passada de uma forma falsa, vai o quê? Vai criar aquilo que nós não queremos, dar cabo das políticas. E, portanto, temos que desmistificar notícias falsas. Este é um desafio extremamente importante do combate à desinformação. Outro desafio é a comunicação interna, porque precisamos que os profissionais de saúde possam trocar informações dos seus pacientes e também trocar informações com os seus utentes. E queremos a educação. E, portanto, a educação faz-se como projetos, como foi o ABASUS. Entramos na questão da sustentabilidade e entramos no último pilar que nos leva à longevidade e à resiliência dos serviços públicos de saúde, que é a sustentabilidade do ponto de vista financeiro e do ponto de vista ambiental. E quando estamos a trabalhar para a sustentabilidade ambiental, podemos também estar a trabalhar simultaneamente para a sustentabilidade financeira, porque investimentos na eficiência energética vão levar a menos custos na fatura da eletricidade. E, portanto, temos que olhar para a sustentabilidade ambiental como uma ajuda para a sustentabilidade também financeira. Queria dizer-vos que a maioria dos sistemas públicos de saúde enfrentam déficits orçamentais crónicos. Isto acontece na maioria, sejam eles europeus ou seja o próprio SUS. E também são responsáveis por 4,4% das emissões de gases nocivos, dos gases de efeito de estufa, mais do que o setor da aviação e mais do que o transporte marítimo. E isto é um desafio, nós temos que combater e temos que contribuir para a sustentabilidade financeira e ambiental. Como é que o podemos fazer? Através de uma otimização de recursos, fazendo uma análise de custo-efetividade, na redução de desperdícios e numa alocação eficiente dos recursos. Isto tem que ser sempre feito. Os gestores têm que estar preparados para fazer estas análises de custo-efetividade. Só assim os recursos são escassos e a alocação deles tem que ser feita de forma racional. Depois, através de parcerias estratégicas, colaborações público-privadas, de modo a partilhar riscos e a acelerar as inovações. E a saúde planetária, através do quê? Da redução da pegada ambiental, como, por exemplo, a gestão de resíduos e as edificações
sustentáveis. Iniciativas sustentáveis no SNS e no SUS. Temos alguns exemplos. Temos, por exemplo, o programa Hospitais Verdes em Portugal, com metas de redução de resíduos hospitalares, eficiência energética e eliminação do plástico. São medidas que contribuem simultaneamente para a sustentabilidade ambiental, mas também para a sustentabilidade financeira. Para a sustentabilidade financeira e ambiental também contribui o facto de privilegiarmos nos concursos fornecedores que sejam amigos do ambiente, que a sua pegada ambiental seja elevada. Portanto, nós queremos que tenham uma pegada de carbono baixa e que sejam amigos do ambiente. Através da utilização de embalagens recicláveis e ainda recorrendo a produtores locais. E recorrendo a produtores locais porquê? Para minimizar os efeitos do transporte. E, portanto, estamos a reduzir custos com o transporte e estamos a ser amigos do ambiente, eliminando gases nocivos. E, finalmente, apostando na prevenção e promoção. E falo-vos do programa preventivo Saúde na Escola, implementado em Portugal e que visa sensibilizar as crianças e os jovens e com legislação associada, que é proibida a venda de produtos açucarados e com elevadas gorduras e sal nas escolas, como é, por exemplo, batatas fritas, croissants, bolachas, bolos, para que, sensibilizando as crianças e os jovens para uma alimentação saudável, evitando que venham a ter problemas de obesidade, diabetes, de hipertensão. E se nós reduzirmos, se tivermos crianças saudáveis, vamos ter adultos saudáveis e, portanto, eles podem ter uma longevidade e utilizar menos o Serviço Nacional de Saúde. Porquê? Porque não vão ter doenças crónicas. E, portanto, esta aposta na prevenção e promoção é fundamental. E isto só tem também bons resultados se os comunicarmos, se tivermos campanhas a incentivar os nossos jovens para a prática de exercício físico, para a alimentação saudável e para perceberem que é importante não recorrerem ao mais fácil a um pacote de bolachas e comer uma peça de fruta ou um pão, porque irão ser mais saudáveis. E, ao mesmo tempo, estamos a contribuir para a sustentabilidade do nosso Serviço Nacional de Saúde. Então, perspectivas para 2025 e além, é obrigatório continuarmos a apostar no investimento tecnológico. Na gestão regional integrada, temos de estar todos articulados. Temos estas diferenças regionais e no Brasil municipais, estaduais e da nação e, portanto, tem que haver uma boa articulação. Temos que apostar, como vimos, na prevenção e promoção da saúde e estamos a contribuir para a sustentabilidade financeira e ambiental. E só assim é que vamos ser resilientes e podemos garantir o futuro dos nossos sistemas públicos de saúde. E isto então é o ciclo da sustentabilidade. Porquê? Porque precisamos destes pilares e todos a funcionar em ciclo. Porquê? Porque quando implementamos um, estamos a ajudar a implementar outro. Então eles autoalimentam-se e contribuem para o sucesso dos demais. Então é importante a inovação tecnológica, adotar soluções digitais para otimizar os processos e melhorar o acesso, comunicar eficazmente estas políticas, estas estratégias de forma transparente e de forma a conseguir envolver, e portanto viram os exemplos que a Sandra trouxe, como se consegue comunicar, perceber a cultura de um país e através dessa cultura chegar e passar a mensagem para aquilo que nós pretendemos, fazer uma gestão eficiente baseada na evidência e na alocação racional dos recursos e na redução dos desperdícios, envolver os cidadãos nas decisões e na avaliação dos cuidados de saúde. É fundamental ouvi-los e responsabilizá-los. Portanto, temos de estar centrados no utente e depois a responsabilidade ambiental que vai estar a contribuir para a sustentabilidade financeira e para a saúde do planeta. Portanto, isto é um ciclo. Estes pilares, o ciclo da sustentabilidade, apoia-se nestes pilares que falámos da inovação, da comunicação
e da própria sustentabilidade financeira e ambiental. E entramos na última parte. Eu sei que já falei muito e que já estão cansados, mas queria deixar-vos também aqui alguns desafios e mostrar como são importantes para que haja futuro nos nossos sistemas públicos de saúde. E então as tendências emergentes são a saúde digital e a AI, e já todos perceberam porquê. Só introduzindo a inovação, a tecnologia e a AI, ela está aí, veio para ficar, e como disse o Ricardo de manhã, ela não chegou ontem, nem hoje, já chegou há muitos anos, mas agora está de uma forma mais acessível. E é importante, e eu também retive isto bem da comunicação do professor Ricardo, é sempre bom, estamos sempre a aprender, e portanto estes momentos são de grandes oportunidades de aprendizagem. Conteúdo, toda a gente pode ter, porque aí vai nos dar esse conteúdo. Agora, domínio não, nem espírito crítico. Portanto, usem AI, mas tentem enriquecer-vos, tentem dominar, tentem ter conhecimento interdisciplinar e questionem-se. Questionem os modelos estabelecidos. Porque só questionar, como fazem as crianças que perguntam, mas porquê? É que podemos mudar e podemos avançar. Depois, a participação digital, os cuidados sempre centrados no paciente, passarmos para a medicina 4Ps, que podíamos dizer de medicina preventiva, mudar de uma saúde curativa para preventiva, assente numa abordagem preditiva, preventiva, personalizada e participada. Por só com estes 4Ps conseguimos, de facto, ser mais eficientes e centrados na pessoa como ser único. E na saúde planetária, porque quando estamos a contribuir para a saúde ambiental, estamos a contribuir para a saúde do planeta e, portanto, a contribuir para termos uma casa para todos, porque se não houver casa para todos, não precisamos de sistemas públicos de saúde, porque todos vamos morrer, porque não temos ar puro e oxigênio para respirar. Isto sendo dramático, não é? E, portanto, é fundamental cuidarmos da nossa casa, porque estaremos, então, a dar uma resposta às mudanças climáticas e estaremos, então, todos comprometidos com a sustentabilidade. E agora sim, convido-vos a refletir como é que os estudantes podem contribuir para a inovação e sustentabilidade dos sistemas públicos de saúde. E eu diria-vos, desde logo, com uma formação interdisciplinar. E aqui nesta sala temos vários estudantes de várias áreas e percebemos como elas se interligam e como é importante esta complementaridade do conhecimento. E, portanto, não fiquem só na vossa esfera do conforto, na vossa área da engenharia, mas aprendam também sobre gestão, sobre comunicação. E só com este conhecimento todo interligado de saúde, tecnologia, gestão, comunicação, podemos ter respostas e soluções holísticas. Consigam dar resposta a estes desafios. E, portanto, é fundamental a formação interdisciplinar. Portanto, faltarem uma aula que era de uma matéria do vosso curso, vocês podem recuperar. Agora, estas oportunidades de partilhar experiências e conhecimentos diferentes são únicas e devem estar, porque nós queremos estudantes não apenas com conhecimento científico, mas com competências. E estas competências são fundamentais. Portanto, este conhecimento interdisciplinar leva-nos a ter respostas holísticas. E, portanto, aproveitem estes ensinamentos, porque só assim vamos conseguir ajudar à longevidade dos nossos sistemas públicos de saúde. Depois, mantenham um pensamento crítico, questionando os modelos estabelecidos através da análise de evidências científicas e propondo respostas e alternativas inovadoras que respondam aos desafios e às necessidades das comunidades. E, finalmente, a comunicação transformadora. Porquê? Porque é importante traduzir o conhecimento científico em mensagens claras e acessíveis. A Sandra dizia, a mensagem tem que ser clara, tem que saber o que vão comunicar, mas de uma forma que chegue, a mensagem passe. E para isso tem que ser traduzido em mensagens claras e acessíveis, de forma a conseguir o engajamento
da população. E, portanto, vocês têm aqui um papel fundamental. Com a formação interdisciplinar, pensamento crítico e com a comunicação transformadora, podem ajudar a que o futuro dos sistemas públicos de saúde dependerá, então, da capacidade da próxima e da vossa geração de profissionais para inovar com responsabilidade social, pensar sistematicamente e comunicar eficazmente. Em conclusão, dizer-vos que a inovação, a comunicação e a sustentabilidade formam um tripé indissociável. E porquê? Porque fortalecem os sistemas públicos de saúde e cada elemento potencializa os demais. Depois, temos soluções geolocais. Os desafios são globais, mas exigem respostas locais, através do envolvimento das populações, que deve pensar a sua própria solução. E, finalmente, o compromisso coletivo, porque todos nós, todos os stakeholders, cidadãos, professores, investigadores, políticos e profissionais de saúde, têm que estar com o mesmo objetivo, que é a saúde comunitária, a saúde de todos. Muito obrigada pela vossa atenção. Espero que tenham percebido a importância destes 3 pilares. Eu estou disponível para as vossas questões. Queria agradecer à professora Cláudia, Sandra, né, excelente, eu acho que sincronizado com muito que a gente fala nas aulas, viu, Sandra, Cláudia, eu acho que foi muito importante. E hoje, assim, eu pelo menos bebi bastante conhecimento, né, fotografando os slides até para a gente aproveitar nas aulas. Então, alguém quer fazer pergunta agora para as professoras? Eu queria que vocês comentassem, boa noite, né? Boa noite, gente. Queria comentar se como foi a regulação assistencial para os privados de liberdade na pandemia. Esse foi um desafio que fez parte das nossas preocupações no Ministério da Saúde e houve uma interligação entre todos os organismos de forma a que também os prisioneiros tivessem acesso aos testes e a meios de proteção e da transmissão e, portanto, as visitas foram proibidas, porque, tal como aconteceu nos hospitais, e foi comunicado o porquê e, portanto, os meios de prevenção também chegaram aos meios, aos sistemas prisionais. Boa noite, novamente. Houve um trabalho entre a saúde e a justiça e nós tínhamos normas gerais que regulavam o que é que se podia e não se podia fazer, ou como é que se podia fazer, nos eventos de massa, quando havia eventos, houve uma altura que não havia, que foi confinamento total, e houve uma norma específica para os estabelecimentos prisionais que foi trabalhada entre as 2 áreas governativas e, portanto, sim, e justiça, e que definiu regras de isolamento, porque algumas não eram possíveis de cumprir, específicas para as prisões. E depois, em termos de assistência, de forma a que tivessem os cuidados nas prisões e não tivessem que se deslocar. O que é que daí resultou? Para mim, um projeto bastante interessante, pós-pandemia, que foi, criou-se, ou melhor, percebeu-se a dificuldade que existe em alguns prisioneiros terem acesso à saúde, porque muitas vezes têm as consultas, têm acesso porque o Serviço Nacional de Saúde existe e são referenciados para consultas de especialidade e há alguns também com doença crónica associada, até pelo envelhecimento, e que não conseguiam ir às consultas. E não conseguiam ir às consultas porquê? Porque é preciso 2 pessoas para os acompanhar. Isso. E então, o que é que se fez? Eles não têm telemóveis, portanto não podem ter acesso a teleconsulta, mas criou-se um balcão SNS 24. O SNS 24, nós falámos aqui de forma superficial, é um serviço mesmo muito importante no SNS, que tem a linha telefónica, tem o site, tem a app, e é lá que está concentrada toda a informação e o próprio registro de saúde de cada cidadão. E é lá também que se fazem as teleconsultas. Há uma plataforma integrada
para a realização de teleconsulta no SNS, teleconsulta com acesso ao S-Clinic, que é o sistema, de forma a que o processo fique completo. E desde então, depois na pandemia, essa parceria gerou criação de balcões SNS 24 em todos os estabelecimentos prisionais, também começou como piloto. Eu tive o prazer de estar nessa comunicação e nesse momento zero, na primeira teleconsulta realizada, e que não resolve todos os problemas. Não resolve todos os problemas, mas resolve muitos, porque algumas consultas são de acompanhamento e é muito difícil depois remarcar a consulta. Então, haver essa atenção específica, acho que a pandemia às vezes traz também oportunidades, e trouxe claramente na teleconsulta, e a Cláudia mostrou aqui, e também no acompanhamento de populações mais vulneráveis, que era uma atenção que nem sempre existiu. E acho que agora um bocadinho mais, enfim, com um longo caminho a fazer, e acho, sim. Mas, por exemplo, nas hepatites e doenças sexualmente transmissíveis, os nossos indicadores são bastante melhores, porque houve políticas dirigidas a esta faixa da população. Obrigada. Só uma tradução. Todo mundo está falando português aqui, né? Mas tem uma coisa que as professoras falaram, que é zaragatoa. A zaragatoa é um cotonetezinho que a gente colocava no nariz durante os testes de Covid, né? Então, em Portugal, chamava zaragatoa. E o TENT, são os usuários do sistema de saúde, que aqui a gente chama usuário do SUS, né? Então, gente, muito obrigado. Foi excelente ter vocês. Espero que todos tenham aproveitado. Muito obrigado.